Sobre esse tema nessa noite, Atos capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso de número 6, diz assim a palavra do nosso Senhor, Atos 1, a partir do verso 6, então, os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância à cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com suas mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Como nós somos gratos de poder meditar na palavra do Senhor, Pai. Como somos gratos de poder refletir nela, sermos instruídos, impulsionados, e em todo o tempo sermos ministrados, para que a tua presença, o Senhor sobre nós, possa crescer e se multiplicar por meio da nossa vida, Pai. Nós clamamos porque a tua graça possa inundar os nossos corações e a nossa mente nessa noite. É isso que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Tempo de advento nos faz pensar exatamente sobre a expectativa de um Jesus que cumpriu as suas promessas e veio à terra, se encarnou entre nós, como diz o texto da palavra do Senhor, e o verbo se fez carne e encarnou entre nós. E também o advento precisa gerar no nosso coração a expectativa de um Jesus que virá, como o próprio texto de Atos descreve, e virá como assim como ele subiu, ele virá sobre as nuvens, como o texto destacou aqui. E eu fiquei pensando exatamente sobre essa perspectiva de uma igreja que aguarda pela vinda do Senhor, de uma igreja que espera esse Jesus, que nós sabemos que todas as suas promessas se cumpriram, e nós sabemos que essa promessa não será diferente. Ele virá sobre nós, ele virá sobre o seu povo. E eu comecei a pensar sobre para qual igreja esse Jesus voltará, ou qual deve ser a atitude dessa igreja de Jesus que o aguarda. E aí por isso, exatamente por esse ambiente, eu comecei a refletir sobre essa perspectiva de uma igreja que aguardando, ou que está aguardando a Jesus em oração. E eu comecei a refletir sobre essa perspectiva de qual ou como nós devemos viver o tempo de advento. Qual deve ser o objetivo, qual deve ser os posicionamentos, como eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, devemos desfrutar desse tempo
de espera do Senhor que virá. E aí por isso eu fui levado ao texto de Atos. O Espírito Santo durante a semana foi ministrando exatamente sobre essa igreja que é uma igreja que aguarda ao Senhor Deus em oração. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para essa igreja que aguarda ao Senhor em oração, ela é uma igreja que entende o privilégio da oração, que entende a primazia da oração e que entende que foi por meio desse ambiente de oração, de relacionamento com Deus, que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu quero tentar te fazer pensar exatamente sobre esses princípios dessa igreja que foi envolvida em oração. E por meio da oração, essa igreja foi cheia do Espírito Santo. Atos 1:14 destaca que todos estavam unânimes, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você percebe essa perspectiva desta igreja, porque Atos 2 começa nos dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Mas você percebe que essa igreja que está aguardando o Senhor que virá, e que esse deve ser o meu e seu objetivo, é uma igreja que compreende que a oração é ponto fundante do nosso relacionamento com Deus. Eu não consigo conceber uma igreja primitiva que não investia tempo em oração como nós muitas vezes não investimos. Eu não consigo conceber uma igreja primitiva que não orava a Deus, buscando Ele discernimento, direção, vigor, restauração. E uma igreja que não entendia a importância do seu relacionamento com Deus. Atos 1:14 nos chama essa atenção, e o texto faz essa ênfase para nós. Ele diz: olha, todos estes perseveravam unânimes em oração. A igreja que está aguardando o Senhor é uma igreja que persevera unânime em oração. E nós precisamos pensar sobre isso, porque oração, jejum, leitura da palavra, muitas vezes tem sido algo deixado de lado no nosso cotidiano. Há 2 semanas atrás, a pastora Mina pregou aqui para nós, e o texto que ela usou nos lembrava sobre assim como um bebê, uma criança de colo, anseia pelo alimento espiritual, assim nós precisamos desejar pelo nosso Senhor. Mas Leonard Ravenhill, ele fala em um dos seus textos, porque tarda o pleno avivamento, ele fala que uma das crises da nossa geração é que nós estamos com os nossos estômagos abarrotados da comida do mundo, e por isso nós deixamos de sentir fome de Deus. E a igreja que aguarda o Senhor, ela precisa reconectar o seu direcionamento. Ela precisa ser uma igreja que aprenda a cultivar o seu relacionamento com Deus. Foi por meio dessa oração que eles foram cheios do Espírito Santo. Foi por meio desse tempo com Deus, desse relacionamento, que eles estavam no lugar onde Deus o havia ordenado, em obediência, em graça, em rendição. Eles foram inundados por essa presença de Deus. E nós precisamos ser uma igreja que se destaca por isso. A igreja que aguarda a vinda do Senhor, ela precisa ser uma igreja que a cada vez mais ore, que busque verdadeiramente ao Senhor, que anseie verdadeiramente se render a Deus sobre tudo e em todo momento. E ao pensar sobre isso, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer. E fazer a gente pensar: será que nós temos sido uma igreja que temos perseverado em oração? Será que no nosso relacionamento com Deus nós temos perseverado em oração, ou nós temos deixado as nossas orações
para o momento de culto, para a quarta-feira de oração, que é importantíssimo, mas será que os nossos momentos de oração têm se resumido a quando nos encontramos para orar juntos? Ou será que, como o texto destaca sobre essa igreja primitiva, nós temos perseverado, permanecidos em constante oração? Ao olharmos esse primeiro ponto, eu quero te fazer entender sobre o segundo princípio desta igreja que entendeu o privilégio de oração, que está aguardando a Deus em oração. Ela entende, ela tem a consciência de que foi por meio e que é por meio da oração que somos fortalecidos. Atos 4, 23 nos diz que uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe haviam falado. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Dissesse por meio do Espírito Santo, por boca do Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reinos da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer as curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. A igreja que aguarda o Senhor, ela entende o princípio da oração, ela entende a verdade da oração e ela entende que é por meio da oração que nós somos fortalecidos. Atos 4, isso começa o texto com Herodes, com os principais daquele povo perseguindo a igreja. E depois de levantarem de forma veemente para ir contra aqueles que estavam tentando levantar, Pedro e João chegam, conta para todo mundo. E o texto termina que depois deles orarem, no versículo de número 31, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja que está aguardando a vinda do Senhor entendeu que como cristãos nós somos chamados a sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados a sermos impulsionados e robustecidos por esse Espírito Santo de Deus. Nós não somos chamados para vivermos na nossa própria força, para vivermos na nossa própria consciência, para ficarmos atemorizados com as pressões do mundo, com a correria do dia a dia, para ficarmos aterrorizados com as inconstâncias do dia a dia. Mas nós fomos chamados para em oração buscarmos e recebermos o Espírito, que não nos dá um espírito de temor, como Paulo destaca, mas um Espírito que nos dá força, alegria, para que em todo tempo anunciamos a graça de Deus. E uma igreja que entende o propósito de Deus por meio de oração, e que espera o Senhor em oração, é uma igreja que entende que foi por meio da oração que os milagres aconteceram no meio do povo de Deus. Não é pela nossa força. Se você, meu irmão, minha irmã, tem tentado viver a sua vida na sua própria força, está aí um grande motivo, ou está aí um grande exemplo de alguém que com toda certeza irá fracassar. Nós, cristãos, não fomos chamados para viver na nossa própria força.
Se você está tentando converter alguém com a sua força, você não foi chamado para isso. Se você está tentando pregar o evangelho na sua própria força, você não está chamado para isso. Se você está tentando vencer a depressão na sua própria força, você não foi chamado para isso. Se você está tentando vencer a ansiedade na sua própria força, você não foi chamado para isso. Se você está tentando viver completamente entregue a Deus na sua própria força, você não foi chamado para isso. Mas nós fomos chamados para sermos fortalecidos pelo Senhor em oração e para vivermos os milagres do Senhor por meio da oração. Tem um autor que eu não lembro o nome, mas ele fala uma frase que me marca muito sempre quando eu vejo. Ele fala, olha, que antigamente a igreja primitiva tinha como primeiro recurso a oração. Se acontecia algo, a primeira opção que eles tinham era orar, era buscar, porque eles não tinham nada do que nós temos hoje. Hoje nós temos tantas coisas, tantos recursos, que muitas vezes nós deixamos o Senhor como nosso último recurso. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver como uma igreja que busca o Senhor como primeiro recurso. A igreja primitiva, em Atos 12, ela busca o Senhor como o primeiro e único recurso. Pedro e Silas tinham acabado de ser presos. Paulo e Silas, perdão, tinham acabado de ser presos. Perdão, não é Paulo, é Pedro mesmo. É o texto de Rod, Atos 12. Ele tinha acabado de ser preso, e o texto da palavra do Senhor nos diz que a igreja orava incessantemente a Deus e da parte em favor dele. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nossa primeira opção é procurar o médico quando temos alguma doença, procurar algum juiz quando temos algum problema na justiça, procurar a polícia quando temos alguma questão, mas nós não procuramos primariamente o Senhor. E nós erramos completamente como fazemos isso. Meu irmão, eu não estou falando aqui que você não deve ir no médico. Eu não estou falando que você não deve procurar a polícia. Mas eu estou afirmando que como cristãos, essa não pode ser a nossa primeira opção. Como cristãos, nós declaramos que nós buscaríamos sobre tudo e sobre todos, como um princípio, como uma prioridade, ao Senhor e a sua justiça, e todas as coisas que acontecerão depois seriam acrescentadas por esse Deus. Mas nós não iríamos primeiro no médico procurar a solução para a nossa vida. Primeiro nós oraríamos. Nós não iríamos para a polícia, nós não iríamos para lugar nenhum. Primeiro nós pararíamos e clamaríamos para que Deus nos desse sabedoria, graça e colocasse a sua mão sobre nós. Mas muitas vezes nós invertemos isso na nossa vida. E o interessante é que muitos irmãos e irmãs gostam de viver por meio dos milagres. Milagre, algo muito interessante do milagre é que normalmente um milagre só é necessário quando tudo está acabado. Pensa comigo, um milagre só é necessário para o seu casamento quando o seu casamento já está destruído. Aí depois de destruir o seu casamento, você vem para a igreja para que Deus faça um milagre. Um milagre só é necessário na sua saúde, quando você, depois de muito tempo sem cuidar dela, sem cuidar do tempo do Espírito Santo que você tem, sem orar a Deus, sem pedir sabedoria, sem fazer exames regulares, aí você chega no médico e tem um câncer terminal, aí você vai para a igreja buscando um milagre. Se você fizesse seus exames, se você se cuidasse, se você tivesse uma rotina saudável, você talvez não precisaria estar buscando pelo milagre, mas o milagre seria disponível para você diariamente. Mas muitas vezes nós, como igreja, aprendemos a viver por milagres. Aprendemos a viver e buscar a Deus quando as coisas já não têm mais solução. Ao invés de investirmos tempo buscando a Deus para que Ele transforme a nossa vida dia a dia. Eu gosto sempre de uma frase, uma das frases que tem escrita na minha cabeceira da cama, que diz que a lagarta, ela não precisa de um milagre para se transformar em uma borboleta.
ela só precisa respeitar o processo. E muitas vezes nós gostamos de milagres exuberantes, mas nós não respeitamos o processo da oração. Já vi muitos cristãos que quando passam por dificuldades, eles oram o que nunca oraram na vida, eles leem a Bíblia que nunca leram na vida, eles jejuam o que nunca jejuaram na vida, porque eles não aprenderam a cultivar uma vida de oração dia a dia. Porque eles não aprenderam a cultivar uma vida de leitura da palavra e foram surpreendidos pela palavra que se renova a cada manhã sobre nós. Eles nunca aprenderam a se colocar e a render a sua vida em jejum, em contrição, entrega ao Senhor. E essa igreja de Atos, ela é destacada porque ela é uma igreja que primariamente ela orava, sobre todo e sobre qualquer situação. Ela orava em todo e qualquer momento. A primeira opção delas e a opção que elas colocavam toda a sua confiança e vida era na oração em Deus. E por último, foi essa perspectiva, ou por entender esse princípio de oração, é que essa igreja, ela era uma igreja missionária. E o evangelho, em todo momento, ele é evangelho que nos convida para sermos missionários. Quando a palavra de Deus nos escreve sobre o caráter do nosso Deus, ele nos escreve sobre um caráter de Deus que primariamente se entregou. Que primariamente, no texto que eu mais amo das Escrituras, ele deu seu único filho. E João 3,16 diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Que ele primariamente entregou. Quando nós olhamos para isso, Atos 13, texto que nós conversamos na nosso discipulado, na sexta-feira, diz assim, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que tinham sido criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A missão da igreja começa com a nossa vida em oração. Aprendermos que toda vez que saímos desse culto, nós somos enviados para o nosso dia a dia, começa por meio da oração. Entendermos e termos a consciência de todo e qualquer lugar que nós estamos vivendo, todo e qualquer lugar que nós passamos, é um ambiente onde nós estamos compartilhando da missão de Deus, começa com a oração. Entendermos que a missão de Deus não pode parar em nós, ela é feita ao redor do mundo, nós precisamos nos envolver com ela, começa com o coração em oração. Entendermos que daqui precisa Deus levantar pessoas para serem enviadas para o redor do mundo, começa por meio da oração. Mas quando nós não oramos, a nossa tendência é recolher os filhos para debaixo do nosso próprio braço. Assim como uma galinha aninha os seus filhotinhos, quando nós não oramos, a nossa tendência, como muitas igrejas fazem, é querer cada vez mais que todo mundo esteja muito perto de nós. Estejam todo mundo sobre o nosso braço. Mas não entendermos que o Senhor, em todo momento, nos compartilha com o mundo. Que ao chegar no trabalho, nós estamos sendo compartilhados para o mundo. Que ao entrar na nossa casa, nós estamos sendo compartilhados com o mundo. Que ao conversarmos com qualquer pessoa no Brasil, no mundo ou fora do mundo, nós estamos sendo compartilhados com o mundo. Que ao entendermos que a missão, ela só acontece quando nós nos rendemos em oração. Não existe missão que não aconteça ou que não parta de uma vida que tenha relacionamento com Deus. E a igreja que tem a expectativa, ou que aguarda ao Senhor, é uma igreja que tem relacionamento com o Senhor. É uma igreja que tem relacionamento com Deus. Uma igreja que espera verdadeiramente o Senhor que virá. É uma igreja que aprendeu a desenvolver um relacionamento com o Senhor. E eu quero clamar por isso nessa noite. Porque muitas vezes nós não desenvolvemos o relacionamento que Deus deseja.
Às vezes nós enxergamos na nossa vida que o Senhor é a nossa última opção. Ou às vezes nós precisamos. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, um padre, ele foi na casa de um irmão da sua paróquia, e ele foi jantar junto, e aí ele viu uma Bíblia, e naquele dia o pessoal da igreja, da paróquia dele, fez um jantar especial, colocou uma louça de bronze extraordinária, e o padre teve uma estratégia, ele viu uma Bíblia parada, meio empoeirada, e ele pegou uma colher, e ele colocou dentro da Bíblia. Durante um ano, aquelas pessoas, aquele casal ficou constrangido, entristecido, angustiado, porque eles falaram: o padre roubou minha colher. Que padre ladrão! Padre ladrão! E eles já não convidavam mais esse padre para ir na casa deles. Se sumiu alguma colher na casa de vocês, depois vocês me chamaram, você já sabe o que aconteceu. Spoiler, brincadeira. Mas esse padre, eles não chamavam mais esse padre para ir na casa deles jantar, e eles estavam enraivecidos com aquilo. Depois de um ano, eles falaram: não, eu vou ter que falar com esse padre. E aí eles chamaram esse padre novamente para irem nas suas casas. E aí a mulher não se aguentou e falou: padre, nós ficamos um ano com raiva do senhor. Nós ainda estamos. Nós queremos saber aonde está a nossa colher. Que o senhor roubou a nossa colher. Só pode ter sido o senhor. Nós só usamos aquela louça. Com o senhor não usamos mais. E aí o padre olhou para eles e falou: está aí o grande problema da vida de vocês. Vocês passaram um ano sem abrir a Bíblia. E ficaram um ano carregando peso, falta de perdão e achando que eu era um ladrão. Porque vocês não abriram a Bíblia de vocês. E o triste é que muitas vezes esse é o exemplo que nos resume como igreja. Às vezes a nossa Bíblia é só aberta no domingo. Às vezes a nossa Bíblia é um artefato que a gente usa para vir para a igreja. É um artefato que a gente usa para abrir aqui. E aí a gente demora para procurar, ou quando a gente abre no celular, o celular demora para abrir, porque quando demora muito tempo sem abrir a Bíblia demora para abrir no celular. Mas muitas vezes nós vivemos dessa forma e não vivemos como uma igreja que aguarda o Senhor. Nosso Senhor virá sobre nós. Mas Ele espera uma igreja que, enquanto espera, desenvolva um relacionamento com Ele. Que enquanto espera, desenvolva e é fortalecido por Ele em oração. Que enquanto espera, entende, compreende que os milagres da nossa vida acontecem quando nós nos rendemos ao Senhor dia a dia. Quando nós colocamos como a nossa prioridade, que entende que o proclamar de Jesus, a evangelização, a missão do Senhor acontece e desenvolve quando estamos cheios de intrepidez, de ousadia e da graça de Jesus sobre nós. E por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos. Eu quero te convidar nesse momento a juntos clamarmos ao nosso Deus. Coloque seu coração ao Senhor. Você se conhece, você conhece seu próprio coração, você sabe qual perspectiva, qual ponto, qual crise você tem passado. Mas nós temos a oportunidade de sermos alinhados com a graça de Deus nessa noite. Nós temos a oportunidade de sermos ajustados com a presença de Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a orarmos juntos. Pai, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor Jesus. Pai, porque reconhecemos que não é na nossa força, não é na nossa consciência, não é naquilo que podemos fazer, não é naquilo que podemos desenvolver, mas é na consciência que temos de quem o Senhor é, Pai. Mas é na consciência que temos do Deus a qual nós servimos. Um Deus que nunca, em nenhum ambiente, em nenhum momento, desmentiu nenhuma das suas promessas.
E um Deus também que nos convida para gerarmos um relacionamento com Ele. Pai, nós não somos órfãos. Nós não estamos desamparados. Ou não estamos desamparados por desejo do Senhor. Muitas vezes estamos desamparados exatamente porque não oramos. Pai, nós não estamos jogados no mundo, mas a Tua palavra diz que o Senhor guarda de nós. E a Tua palavra, Deus, nos diz que o Senhor é tão acessível que o Senhor nos convida a apresentar os nossos corações em oração, em súplica, clamando ao Senhor que transborde sobre nós. Se nos falta trabalhadores, nós podemos clamar e o Senhor nos supre. Se nos falta força, nós podemos clamar e o Senhor nos supre. Se nós precisamos do milagre, o Senhor também nos supre com a sua graça. Se nós estamos com medo, se nós estamos atemorizados, no Senhor nós encontramos intrepidez, ousadia, força. Se nós estamos com uma mentalidade equivocada, é no Senhor que encontramos isso, Pai. É no Senhor que alinhamos a nossa vida, Pai. Por isso nós queremos verdadeiramente clamar, Jesus. Nós não queremos ser uma igreja que ora quando nos reunimos. Nós não queremos ser uma igreja que leia a Bíblia simplesmente quando nos reunimos, que jejue simplesmente quando estamos em alguma campanha. Mas nós queremos ser a igreja que em todo tempo, em todo momento, Pai, aprendeu a viver uma vida por meio da oração, da rendição, da entrega ao Senhor, e ali nós buscamos força, ali nós temos vida, ali nós temos alegria, ali nós temos os Teus milagres, e ali nós compartilhamos a Sua graça em todo tempo, Pai. Por isso nós queremos clamar, Jesus, nos ensina a orar, Deus. Porque nós sabemos que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas nós temos a consciência que nos convém orar, Jesus. Por isso nós queremos clamar, Pai, ensina-nos a vivermos uma vida e criarmos um relacionamento vivo contigo. Ensina-nos a diariamente orarmos e a buscarmos a Tua face, Deus. E conhecermos ao Senhor e sermos conhecidos do Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser ao estarmos aguardando ao Senhor, Jesus. Uma igreja que aguarda sendo fortalecida, viva, alegre, feliz, cheio do Teu Espírito Santo, da Tua graça, Pai. Independente das circunstâncias, independente das situações, nós não temos motivos para nos abalar, porque o Senhor é quem nos reveste, Pai. Por isso nós clamamos, Deus, reveste-nos com a Sua presença, com a Sua glória, com o Teu Espírito Santo, Jesus. Nós clamamos sobre isso, Pai, porque cremos no Teu poder e na Sua glória sobre nós, Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E amém.